São tuas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós que dizimos na tua casa, Senhor. A este, Deus, nós liberamos uma palavra profética, Deus. Pai, em nome de Jesus, prospera-os na terra, Senhor. Que essa casa, Deus, possa receber, Deus, o padrão que veio do teu trono, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos alguns irmãos que nos visitam hoje. E nós queremos dizer nosso bem-vindo ao Luiz. Onde está você? Ali. Amém. A Miriam, né? Miriam, Luiz. E o Benjamin, né? Está lá em cima, né? Nós temos o Mateus, a Kathleen e a Mariana. Onde estão vocês? Ali. O Mauro também está vindo hoje aí. Glória a Deus. Estamos muito felizes. Mais alguém pela primeira vez nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Nós dizemos a você que vim pela primeira vez é como se... e você... Como é seu nome? Marina? Mainá. Marinara. Mainara, teu nome não é complicado, amém? É simples. E na simplicidade que Deus nos chama, Deus usou alguém para trazer esses irmãos para esse lugar nessa noite. Mas acredite, é o próprio Senhor. É Ele que está nos chamando, para que nós possamos destravar o nosso coração e poder entrar nas regiões celestiais e tomar posse daquilo que Ele nos deixou com herança. E nós aqui nesse lugar ficamos muito felizes, porque sabemos que na terra o Senhor está espalhando a sua palavra. E como é que nós recebemos eles aqui, irmãos? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se sinta em família. Amém? Glória a Deus. Nós, quando estávamos para vir para este lugar alguns anos atrás, o Mauro foi o cara que fez as divisórias aqui da igreja, né? Está fazendo uns 3, 4 anos, sei lá, não sei. E hoje ele está aqui, né? Glória a Deus, nós estamos felizes por isso. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, amém? O Senhor tem falado no meu coração nessa palavra já há alguns dias. E certamente hoje Ele vai trazer a revelação. Amém. Semana o Senhor nos deu essa palavra quando Natan estava aqui. Semana passada eu estava orando e eu mandei para o irmão também esse texto. E o Senhor tem falado fortemente a respeito de Isaías 40. Só que essa semana o Senhor abriu o rolo, então nós queremos compartilhar com os irmãos. E diz assim no versículo 1: Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente de Jerusalém, e bradai-lhe, já a sua milícia é acabada, porque a sua equidade é expiada, a sua iniquidade é expiada. E já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai o ermo, uma estrada para o nosso Deus. E todo vale será levantado e será batido, e todo monte, e todo outreiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso será aplanado, e a glória do Senhor se revelará. E toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: clama. E respondei eu: o que hei de clamar? Toda a carne, toda a erva, e sua beleza como flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas soprando o hálito do Senhor nelas. A verdade, o povo é a erva. Seca-se tu, anunciador de boas novas de Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas. Dize à cidade de Judá: eis que o vosso Deus está. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o braço dominarás por ele, e seu galardão estará com ele, e sua recompensa diante dele.
E como pastor, apacentará o seu rebanho entre seus braços, recolherá como cordeirinhos, e levantará como regaço. E os que amamentam, ele as guiará mansamente. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter mandado Isaías sobre a terra, Senhor, para que nós pudéssemos nessa noite, Senhor, aprender sobre clamor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso coração, Senhor, passeie em nosso meio, Senhor. Que os irmãos, meus irmãos, Senhor, sejam extratores da tua palavra nessa noite aqui. E que o teu Espírito, aquele que é revelador, Senhor, possa entrar em nosso meio, Senhor, e tirar toda a nossa carne, toda a distração, Senhor, para que possamos desfrutar, Senhor, da revelação da tua palavra. Amém. Um clamor. Quando o Martin abriu o culto nessa noite aqui, ele nem sabia que nós tínhamos preparado nessa noite aqui. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, antes mesmo da nossa boca preferir qualquer palavra, Ele já está liberando a palavra dEle. E um clamor é tudo que nós precisamos nos dias de hoje. Poucos têm se falado sobre isso. Jerusalém era uma cidade que precisava que alguém entrasse nas regiões celestiais e liberasse algo que destravasse uma cidade. Então, uma profecia precisava ser liberada. Quando nós falamos bem de uma cidade, de uma nação, de alguém, nós estamos liberando uma palavra profética. E Isaías começa a falar no capítulo 40, dizendo: falai bem de Jerusalém, falai bem. Diga algo que possa trazer vida à nação. Isaías estava retratando aquilo que o Senhor já liberou no Éden, onde a palavra ela tem um peso, uma relevância, uma importância. Por que não? Tudo que nós precisamos para que a terra entenda o seu lugar, o seu papel como existência. Descobrir a existência. Uma voz, um clamor. É como se nós se portássemos diante do Senhor, para que a terra não morra, e os movimentos então possam gerar vida, o nosso movimento possa gerar vida. E nós podemos gerar vida. Quando nós oramos, quando nós se prostramos diante de Deus, quando nós precisamos gerar algo, até numa atitude de petição, nós precisamos clamar. Porque o clamor, ele tem um parágrafo diferente nas escritas do Senhor. Os maiores homens que se conhecem da Bíblia na terra são homens de clamor, que o tempo todo clamavam pelo seu nome, tinha capacidade de interação com o Senhor. Uma voz no meio de um mundo desértico. O Tom falava sobre semente, sobre terra, sobre a necessidade de a terra ser preparada para que a semente venha e faça seu efeito. E o clamor, ele tem essa propriedade, melhor dizendo, de trazer ativação naquilo que está meio que encoberto. O Espírito Santo, ele quer trazer peso através da revelação da sua palavra.
Então alguém decide se debruçar sobre ela, pega uma palavra, toma para si, e se debruça e libera. Nós não temos, às vezes, clareza de quanto nós necessitamos de uma voz que clama no meio de tanta diversidade. Porque no meio das tempestades, no meio das lutas, dos movimentos que nós temos hoje, que estão infiltrados na terra e têm trazido tanta dor, tanto sofrimento, uma voz que se levanta no meio da multidão, ela faz com que os irmãos que estão ao redor comecem a entender que o Senhor está ali. Nós temos visto nesses dias tanta coisa acontecendo, tanta gente morrendo, fisicamente até. Nós sabemos que o mal, ele não deixa barato as suas propriedades de ensino, e eles se consagram e se entregam e oferecem seus sacrifícios malignos, e há tantos movimentos contrários àquilo que Deus quer, tantos acidentes. Nós estamos orando lá em cima, e o Espírito Santo trouxe para nós, começamos a orar e clamar, para que o Senhor comece a guardar. Há tanta gente morrendo em acidentes, muita gente. Os irmãos que viajam aqui sabem disso. Hoje nós tivemos várias notícias de tragédias, inclusive de familiares de irmãos desse local aqui, desse ministério. Então o nosso papel é entrar diante do Senhor com uma voz profética. Isaías estava dizendo: olha, alguém precisa fazer algo. É como se Isaías estivesse preparando um homem chamado João Batista. Alguns batistas precisam ser levantados em nosso meio. Alguns que consigam entrar nas regiões celestiais e começar a calar, como Davi fez. Quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo? Aplanai. A essência de dedicar uma palavra, uma manifestação, ele anula as mentiras do diabo, porque a palavra que contém a revelação da verdade, ela vem carregada, não de informação, mas de poder. A palavra do Senhor, ela vem carregada de poder. Quando nós entramos nas regiões celestiais, nós entramos pela palavra. A palavra é a porta. Quando nós oramos a palavra, nós estamos liberando aquilo que o Senhor já colocou para dentro de nós, e nós devolvemos para Ele: Senhor, a Tua palavra diz isso, aquilo outro. Então nós podemos liberar o que está travado, por causa de uma palavra da profecia. Mas parece que às vezes os cristãos ficam esperando para que Deus levante um profeta, alguém que dê um sapateado, um xeramanaia, e levante para entregar aquilo que o Senhor já liberou sobre toda a carne. Todos nós podemos profetizar. Existe uma diferença entre o dom da profecia e o espírito da profecia que foi liberado por Yeshua em Apocalipse. Nós precisamos clamar. E as vozes, quando são liberadas na terra, começam a replicar nos céus. A igreja do Senhor tem escalado nesse princípio. Às vezes,
A gente olha para o mundo árabe, nós criticamos muitas vezes os irmãos que têm um credo diferente de nós. Mas a gente olha eles clamando, a gente fica impressionado. Não importa o local que eles estão lá com o tapetinho embaixo do braço, e de repente eles estendem o tapete no meio do povo e começam a clamar. Esqueci, eu sabia o nome agora que eles usam, mas sem vergonha, sem medo, professando a fé. Um clamor no meio do povo, declarando o nome do Deus que eles creem. E nós cristãos, que temos a revelação de Yeshua, temos tanta dificuldade de liberar um clamor. Sabe, a nossa oração, ela deveria ser uma atitude de água que cai sobre a terra seca. Obrigado, querido. De água que cai sobre a terra seca mesmo. A nossa palavra, ela deveria trazer vida de verdade. Um tempo de manifestação. O que atrai de verdade os olhos do Senhor? Quando nós viemos para cá nessa noite, nós viemos para cá com um desejo: atrair os olhos do Senhor, não é mesmo? Algum irmão vem com um paninho aqui, ó, assim, e faz assim, ó, tchu, tchu. Vem, fica sequinho. Deus tem uma proposta para nós de alinhamento. Deus tem uma proposta. Deus tem uma proposta para nós de amizade. Ele quer que nós venhamos conversar com Ele, como uma conversa entre vários italianos ao mesmo tempo. Você já viu conversa italiana? Quando se junta numa sala só? Falam baixinho? Me diga. Porque existe intimidade no ambiente, existe intimidade no local. Obrigado, irmã querida. Existe intimidade no local, então as pessoas não precisam ficar preocupadas. O que será que o meu parente vai pensar de mim? De falar tão bonitinho, tão ajeitadinho, medindo as palavras. Não tem necessidade disso. Porque existe intimidade no relacionamento. Então nós podemos falar livremente aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração quando nós estamos com Ele. Obrigado, amado. Então, o alinhamento, ele só é recusado quando nós deixamos o banquete para um outro tempo. É como se Deus tivesse deixado a mesa posta e nós com fome não comêssemos. Eu me lembro, quando eu ia namorar na casa da Elizabeth, meu sogro chamava e dizia: ei, já jantou? Eu disse: já, louco de fome. Ia para casa fazer um ovo frito ainda, quando tinha. Mas por quê? Porque não existia estreitamento naquela relação, liberdade de poder estar na mesa e falar aquilo que... E um clamor, ele tem essa característica de nós podemos liberar para o Senhor sem reservas. E nós, não é por falta de palavra recebida que nós não podemos ter um vocabulário
liberado nos nossos lábios. Não é verdade? É ou não é? Nós queremos mais uma pregação? Mais um culto de avivamento para nós podermos falar com o nosso Deus, porque afinal de contas nós temos que falar com Ele de maneira correta. Ah, mas quando aquele pastor prega, meu Deus. Sendo que a palavra ela tem que entrar para os nossos ouvidos e gerar um efeito no coração. O problema está nesse tempo aqui. Quando a gente libera uma palavra de exortação, uma palavra contrária, aquilo que a pessoa pensa, esse espaço entre a mente e o coração é onde que Satanás se atravessa. É ali que ele coloca a sua flecha inflamada no meio do caminho. Então, quando nós liberamos uma palavra de vida sobre a vida de alguém, é como se nós pudéssemos estar compartilhando daquilo que nós recebemos. Então, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Texto duro. Quem não clama, só reclama. Para isso nós precisamos entender que o fato de nós podermos se apresentar diante de Deus é uma atitude de graça. Eu vi essa semana uma foto onde estava escrito: Jesus, ele fez um desafio no meio daquele povo reclamão, povo judeu que reclamava demais, quando flagraram a mulher em adultério. E naquele momento então, os homens se encheram de pedra em suas mãos, e Jesus diz a eles todos: ei, quem não tiver pecado então, que atire primeiro. Todos nós sabemos o que aconteceu. Aqueles homens se constrangeram e largaram suas pedras. Mas eu estava pensando essa semana sobre graça, e compartilhei com alguns irmãos ontem à noite sobre isso. Jesus ele liberou uma palavra em cima dele mesmo, porque ele diz assim, ei, se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem no ambiente não tinha pecado? E ele atirou pedra. Isso é graça. É graça. Ele tinha autoridade para pegar a pedra e devolver, dizer: ei, eu vou lançar sobre vocês. Mas ele não o fez, porque mesmo ele não tendo nenhum pecado, ele se absteve de usar aquilo que ele mesmo tinha liberado, a própria palavra. Ele estava dizendo isso para nós, para que 2000 anos depois alguém ouvisse isso e despertasse: ei, é verdade. Uma palavra, ela só pode ser mudada se a pessoa quiser. O peso dela só vai ser mudado se a pessoa quiser. Se ela não entender o propósito de Jesus não era estar tentando: ei, estejam vocês sem pecado. Ele disse: não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que existe uma palavra liberada pelo Senhor, e essa palavra ela vem carregada de legalidade, se a pessoa estiver disposta a ouvir e manifestar. Por isso que ele olha para a mulher logo em seguida depois e diz: ei, você entendeu?
Então agora tu pode ir. Vai, não peques mais. Aleluia. Vocês vejam a importância de algo que o Senhor tirou das suas entranhas para trazer por trás de uma atitude e uma revelação. Jesus ensinava com sua vida, irmãos. E quando ele liberava a palavra, quando ele estava no deserto, e Satanás afrontando, e todo o tempo ele liberava palavras de vida, ele trazia algo contrário ao inferno. Porque o inferno conhece, inclusive, o que nós, de maneira muito religiosa, nós queremos ajeitar em nosso coração às vezes, para entender o Evangelho da nossa maneira, da nossa forma. Não, isso não preciso fazer. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Não, essa parte é boa, né? Mas e o resto? O que nós temos que fazer? Logo depois Davi diz assim: ei, eu tenho muitas coisas para vocês entenderem. Eu tenho mais 118. Mas é que nós cristãos, nós temos uma característica que nós herdamos e nós precisamos entrar num processo de invocação. Essa é a nossa condição, é só fazê-lo. Existe algumas coisas que vai matando o cristão em módulos, em prestações. Porque o vocabulário do clamor, ele vai acontecendo quando nós começamos a manifestar o reino dele dentro de nós. Posso falar? Eu me lembro quando o Marto chegou aqui. A Asli sempre teve a palavra assim nos seus lábios, mas o Marto, ele não tinha isso aqui que ele liberou hoje aqui. Alguém lembra disso? Só eu. A mulher dele lembra. Mas nem Salomão teve uma taça assim. E não caiu no chão. Mas assim a gente vê o que promove o nosso desenvolvimento é o relacionamento com a palavra. O relacionamento com a sala de oração, a busca, fazendo curso por a distância. Nós vamos estar na formatura em mês que vem, lá em Florianópolis, estudando a palavra, estando na casa do Senhor constantemente, não gerando instabilidade. Isso faz com que a gente comece a desenvolver em nós a interação com a palavra. Nós começamos a gerar intimidade com ela, então nós começamos a ter essa coisa de poder falar aquilo que o Senhor pensa. Meu Deus, isso é tão simples. Nós temos irmãos que nos conhecem há tantos anos, e que nós temos relacionamentos e conhecemos já. O que faz alguém conseguir entrar dentro de uma revelação se não for pelo relacionamento? No casamento é assim, nas amizades são assim, por que não com Deus, irmãos? Sabe, às vezes nós temos essa característica, nós não conhecemos alguém e nós não conseguimos expressar aquilo que aquela pessoa tem. Aí tu começa a andar com ela, vai jantar na casa dela e ela vem na sua e começa a ter aquela coisa, e tu acaba descobrindo, meu Deus, que pessoa maravilhosa. E a gente achava que era chato, que era soberbo. Mas a gente começou a desenvolver um relacionamento. Então nós podemos falar livremente ali. Pelo relacionamento. E com Deus não é diferente, irmãos. Essa proximidade que nós geramos com o Senhor faz com que nós
possamos interagir com Ele através de uma palavra liberada, trazendo vida, aonde ainda não é vida. Nós podemos fazer isso. Todos podem. Nós vimos aqui uma criança expressando a sua fé. Semana passada estava o Davi. Crianças liberando palavras. Céu purinho, irmãos. Na inocência deles, eles falando aquilo que de verdade vem do coraçãozinho deles. Tem vida nisso, irmãos? Tem vida nisso. E a gente fica esperando um pregador famoso, com uma gravata bonita vermelha, com o casaco mais largo, que fala coisas que enaltecem o nosso ser. E nós só precisamos apenas de uma voz que profere a palavra do Senhor e traz vida. Existe vida em nosso meio, queridos. Existe vida do Senhor em nosso meio. E sabe por que existe vida? Porque existem ambientes que são preparados. Sabia? Esse culto, nessa noite, ela foi preparado com um ambiente de entrega, de joelho dobrado, de pessoas orando, correndo para esse lugar. A sala de oração foi assim sexta-feira. Gente correndo aqui por dentro da igreja. O Bruno liberando o teclado aqui, nós doidos aqui dentro. Os irmãos estavam aqui. Esse ambiente, ele é preparado para aqueles que clamam. Não importa o local, aonde for, pode ser no seu quarto de oração. Mas quando tu está liberando uma palavra, porque o Deus que nós cremos é um Deus de perto e um Deus de longe, é um Deus que ouve a nossa oração, irmãos, desde que nós clamamos. Hoje à tarde o Natan me passou, o menino que ministrou quarta-feira aqui, e ele passou, estou preparando o culto hoje à noite. E ele passou uma foto, Bíblia, anotação, tarja marcada em vermelho. Eu disse, meu Deus, ele está preparando um ambiente para o Senhor. Um menino. Uma das melhores palavras que eu ouvi esse ano foi o culto de quarta-feira aqui nesse local. Não foi, pastor? Foi, né? O rema sendo extraído do menino que Deus levantou no meio da multidão. E quem faz isso de pegar um menino e transformar num profeta dele? Quem faz isso, meus queridos? Que amor é esse? Capaz de pegar um homem como nós, cara, qualquer um de nós, e se transformar num profeta do Senhor. E começar a trazer vida. E nós podemos fazer isso, queridos. Todos nós podemos. Sabia? Você sabe por que isso não acontece? Porque a nossa mente greco-romana foi ensinada que o clero e o leigo ainda está no meio da igreja. O pastor, o bispo, o espiritual, né? É aquele camarada que está num lugar acima e não está num lugar abaixo. E esse cara é espiritual para poder liberar uma palavra de vida. E não é assim. O Espírito do Senhor traz coisas tremendas.
A mesma palavra que foi liberada, o Iago estava liberando lá no computador dele. E ele escreveu e mostrou para mim. Não foi? E Deus falando através de Apocalipse na vida dele. Quem é espiritual, ao ponto de entrar nas regiões celestiais e receber daquilo que promoveu o Senhor, antes mesmo de nós nascermos? Quem é capaz de gerar vida, esse tipo de vida, se não for o Senhor? Quem de nós não tem capacidade de entrar diante do Senhor e se dobrar diante dele como os santos dele? Jesus nos diz: sede santo porque eu sou santo. Então você pode ser. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Ah, mas isso é coisa para o pastor. Ele tem tempo para orar. Depende da intensidade de cada um, irmãos. Depende da entrega de cada um. Se nós quisermos ficar a meio mastro, nós vamos ficar a vida inteira a meio mastro e nunca clamaremos. Então reclamaremos. Mas se nós quisermos entrar em lugares altos, nós estamos assim à disposição do Senhor. Então Ele nos move, nos impulsiona para os lugares altos, por causa de uma voz liberada. Deus tem a capacidade de pegar um homem no meio da multidão e transformar numa voz. Levantar um ministério que está morto, adormecido. Pegar um homem como Natã e transformar num profeta do Senhor, liberar a palavra de vida. Pegar um irmão e levar para as nações e fazer a diferença onde que pisar. Quem é espiritual ao ponto de não entender os caminhos do Senhor? Quando o João Batista ele veio para anunciar Jesus, ele disse: ei, eu estou preparando o caminho para aquele que vem logo depois de mim. Então a voz, ela tem a capacidade de nos levar para um ambiente onde Jesus vai chegar. Então o caminho é aberto. João Batista disse: ei, eu estou preparando o caminho para aquele que vem após mim. Então Jesus já sabia onde que ia chegar, o destino já estava pronto. Mas existia alguém que estava preparando o caminho, e era aquele que tinha uma voz no meio do deserto. Uma voz que tem o poder de fazer diferença e transformar uma nação inteira, quanto mais a nossa família. Mas você não conhece a minha realidade? Irmão, uma realidade pode ser transformada. Uma realidade, ela pode ser mudada. Quem promove as mudanças de uma realidade, se não for aquele que tem a voz no meio do deserto? Deserto é lugar de silêncio para que uma voz só seja ouvida, a do Senhor. Aonde existem muitas vozes, é muito complicado nós ouvirmos a Deus. Você seria capaz de ouvir o que o Senhor está falando, conversando com ela? Um foco, uma direção. O foco de João Batista estava em Jesus, em Yeshua. Por isso que ele não se importava com o cardápio. Gafanhoto e mel, que delícia. É o Jesus. O Jesus que nós cremos. Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Por isso que ele diz: aonde todo monte será aplanado e todo vale será levantado, e a soberba será abatida. Com outras palavras, melhor dizendo, a soberba será abatida. A palavra
ela libera somente para quem está disposto a receber. O escabroso, o torto, ele é nivelado por causa do poder que tem o nome dele. Aleluia. Você crê nisso? Então diga para ele: eu creio nisso. Diga de novo: eu creio nisso. Isso, irmão. Então a glória do Senhor se revela por causa dele, o Verbo. O Verbo. Queridos, o Verbo é a própria palavra. Parece heresia isso, mas vamos lá. Quando a gente estudava na escola, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o verbo. Quando a gente vai aprender inglês, a gente aprende o famoso verbo to be, né? Sem o verbo é impossível nós aprendermos a língua. Sem Jesus é impossível nós conhecer Deus. No princípio era verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo estava nele, e sem nele nada se fez. A luz estava nele, e as trevas não resplandecem a luz, e as trevas não compreenderam. A palavra é o verbo. Quanto mais a gente se aproxima do verbo, mais a gente conhece a palavra. E quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente se apodera dela. E então, a revelação vem. E a boca do Senhor diz: uma voz que ecoa em terra seca. O Senhor anseia que venhamos clamar para entendermos o ciclo da vida. A erva murcha, e seu tempo a realidade muda. Sabe, em julho, o Igor e a Luana vão se casar. Certamente eles estão na flor da idade. Estarão vestidos a rigor. A igreja vai estar enfeitada. E eles olham: que lindo, que linda. Mas chega um tempo que isso acaba. Alguns de nós vai fazer a barba e já não é assim tão lisinho assim como tinha 18 anos. E você riu também porque está assim, né? Mas isso é a erva que seca, que murcha. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela tem estações. Aí você estava orando sobre estações, e nós estamos orando sobre estações lá em cima. Existem estações na nossa vida então, mas a palavra do Senhor ela não tem estações. Ele disse assim: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor continua para sempre. O verbo tem o jeito eterno de transformar algo que deveria ser com prazo de validade em eterno. Onde vasilhamos, nós temos que devolver para Deus. No Eclesiastes capítulo 12. Então, o verbo continua sendo do mesmo jeito, da mesma beleza, da mesma maneira. E nós que somos a erva, nós precisamos do hálito do Senhor o tempo todo. É o que diz a palavra que nós acabamos de ler. Do jeito eterno de viver somente com o hálito do Senhor. O hálito dele traz vida. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos no corpo.
Mas tudo isso se tornou vivo, ser vivente, quando o hálito do Senhor soprou sobre nós. E nós recebemos vida no Senhor, quando o Senhor nos deu vida. Então o que faz com que nós venhamos ficar ativados é o hálito do Senhor. Meu Deus, que coisa linda. Você precisa pegar do teu espírito isso. E nós podemos viver essa realidade o tempo todo. Quando a gente fala de primeiro amor, é como se nós estivéssemos ansiosos todo dia para que o hálito do Senhor soprasse sobre nós. Ah, mas em 1974 eu tive uma experiência com Deus e Ele soprou sobre mim. Irmão, o nosso primeiro amor tem que ser ontem. Ontem. E quando passa amanhã, deve ser hoje. Mas esse relacionamento com Deus faz com que nós venhamos manter ativo o hálito do Senhor sobre nós. Nós precisamos disso. E sabe o que Deus vem e nos fala daí? Ele diz assim: ei, tu, anunciador de boas novas. Tu, anunciador de boas novas. Tu, anunciador de boas novas. De novidade de vida. Nós somos anunciadores de boas novas. Nós somos a voz que o Senhor espera que venhamos ser. Nós somos a voz, queridos. Nós somos a voz, irmão. Diga para o irmão do teu lado: você é a voz do Senhor. Isso. Profetiza sobre ele. Não faça isso algo gospel. Faça isso numa atitude profética. O Mauro riu porque ele lembrou de dizer: olhe para o lado do seu irmão e diga que o ama. Não é isso. É uma palavra profética liberada. Nós somos voz do Senhor. E nós podemos ser. Legal isso, né? E uma voz que clama, ela solta o verbo. Tu já viu alguém no meio do incêndio pedindo socorro? Socorro. Meu irmão, se você é polonês, cara, faz de conta que você é italiano. Fala com teu Deus com liberdade. Você foi o tempo, quando meu irmão falou do tempo que você ia à missa, que você tinha que falar baixinho para não escandalizar a igreja. É ou não é? E tu pegava aquele terço, eu sei que você fazia isso, eu fazia pelo menos, e ficava lá, bolinha por bolinha. É ou não é? Tu também fez, né? E a gente ficava falando ali, consigo mesmo. O chamado para estar com Ele, bem acompanhado, irmão. Pensa num acompanhamento bom. É começar a falar com o Senhor, sabendo que Ele está ali do lado. Meu Deus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Imagine um cego, naquela época, sem megafone, sem microfone, tentando atrair a atenção do Senhor. Diga à cidade que o nosso Redentor vive.
que Ele não nos deixou sozinhos. Digam eles, não temam, que o Senhor é conosco, nós só precisamos invocá-lo. Nós só precisamos invocá-lo. Não se canse. Incessantemente clame ao Senhor. Nós não podemos interromper o chamado de dizer: eis-nos aqui, Senhor. Chame, o teu servo te ouve. Nós precisamos ir para outros campos, anunciador da palavra. Pegou? O Senhor não nos chamou para nós vivermos dentro de casulos. O poder dele é cotidiano. Só recebe presentes dele quem entende o ambiente. Quem entende o ambiente recebe os presentes dele. E quem promove esse ambiente? Quem promove esse ambiente? Bota a mão no seu peito. Eu promovo esse ambiente. Eu promovo. Honra, glória, poder e domínio está sobre nosso Deus. Galardão é um presente que está sempre embalado, sempre pronto. Galardão é um presente que Deus não precisa embalar para mandar pelo Sedex, pelo PAC. Galardão é um presente que está pronto. Nós só precisamos entender que já foi liberado na cruz. Então Ele, como pastor, nos guia até o fim. O anseio do Senhor é para que Ele venha nos guiar até o final, até o final, até o final. Até o último dia do nosso último suspiro, onde o Espírito de Deus volte para Deus que o deu. O último suspiro é a devolução do Espírito para Deus. É ali que nós estamos devolvendo para Ele a vida que Ele nos deu. Então o Senhor quer nos guiar até esse ponto, até esse dia, para estarmos na eternidade com Ele. Então o maior presente é estar com Ele na eternidade. Este é o maior presente. Ele anseia ser nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-eis em pastos verdejantes, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia as veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Quem quer ser habitante da casa eterna? Por longos dias. Quando nós deixamos o Senhor ser nosso pastor. Então, se nós não ouvirmos, nós deixamos de restaurar a origem, o original. Estamos fadados a sermos ao renovo. Ele quer que nós venhamos clamar o tempo todo. Ele sabe como nós pensamos. Ele anseia para que nós estejamos dentro do propósito. Sabe o que acontece se nós não vivemos dentro do propósito? Nós vamos viver nossos dias cansados. Nossos dias serão pão de dores. Se o Senhor não edificar a casa, envie em vão vigia o sentinela. Não adianta levantar de madrugada, trabalhar e comer pão de dores. Cansaço. Vida sem propósito é não entender o seu propósito. Uma voz. Todo que clama tem a necessidade de ouvir o que Deus pensa. Eu clamo, mas eu preciso ouvir o que Deus pensa a respeito daquilo que eu clamei. E aí como funciona essa logística? Para isso Ele criou nele um renovo, uma energia. O Senhor criou todas as coisas, inclusive a energia. Se você for na Seishinoe, os camaradas vão dizer para você que Deus é uma energia. A nova era, ela trabalha dessa forma. Só que na verdade é muito mais que isso. Deus é que criou a energia. Então tem coisas, irmãos, que não é por Wi-Fi, por 3G. Nós temos que plugar. Nós temos que plugar. E sabe o que acontece? É outra comunicação. A revelação, ela desce, melhor dizendo, a revelação ela já desceu, então o entendimento vem, e nosso clamor sobe com o entendimento. Então, até podemos cansar, mas o Senhor vem logo em seguida, então Ele já vem com o seu renovo. Olha o que diz Isaías, abre aí, Isaías 40, 28. Estamos encerrando já, irmãos. Mas nós podemos estar começando. Porque só encerra o culto quem quer. A reunião pode terminar, mas o culto não. Isaías 40, versículo 28 diz assim: não sabes, não ouvistes o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, que não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão suas forças, e subirão como águias, e correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão.
Quem aumenta as forças, irmãos? Quem é o dono da energia, capaz de pegar uma palavra liberada e transformar isso em vida? Nós podemos profetizar sobre o nosso irmão querido. Portanto, hoje, clame. Amanhã, clame. Depois de amanhã, clame, clame todo dia. Clame, invoque o nome dele. Entronize o coração dele, já está entronizado. Entronize o seu no meio dos louvores. Cante canções para ele. Cante canções espirituais para ele. Cante canções a respeito do teu irmão. O Senhor vai te ouvir, cara. Tu não te preocupa com a tua afinação. Entre diante dele, cante para ele. Ele ouvirá. Ele ouvirá. Ei, ele está ouvindo. Até as batidas do nosso coração não vai ouvir o nosso clamor, meu irmão. A vida nisso. Proteja a chama que Deus colocou dentro do teu coração. Proteja a chama. Não se distancie da casa dele, meu irmão. Há muitos dispersos em nosso meio, perdendo os movimentos dele. A unção é que nem uma onda, irmão. Cara, eu quero surfar com Jesus, meu irmão. O Bertelli vai surfar aqui, vocês vão ver semana que vem. Porque a unção ela é uma onda, cara, ela desce do céu, cara, e ela vem sobre nós, ela faz aqui, cara, nós andamos no tubo ali e volta para o Senhor. E sabe o que acontece? Vem uma nova em seguida. Aleluia. Isso são renovos. Os irmãos trabalharam sábado lá na loja do Bortolim, fazendo as cadeiras aqui para os irmãos, para as crianças que estão lá. Mas sabe qual é que é o renovo? É quando a gente vê as cadeiras colocadas lá em cima e as crianças sentadas nela e ouvindo a palavra do Senhor. Na hora se torna cansativo, mas depois se torna gradativo, gratificante, melhor. Então, qual mulher de parto que reclama da sua dor depois que está com a criança nos braços? Proteja a chama. O renovo vem das regiões celestiais, não é da terra. Tome decisões, seja radical, não seja morno, seja fiel nos princípios. Não adianta, irmão, você querer orar diante do Senhor sobre coisas que Deus não vai mudar, são os seus princípios. Obedeça, sujeite-se. Sujeita teu irmão na hora da oração. Sujeita-se a seu irmão nas diferenças. Mas na hora de clamar, cara, te levanta a teu Deus e libere a tua voz e diga a Ele, aleluia, de quem você quer se tornar, de quem o teu irmão pode se tornar. Sabe, tem algumas coisas que são confusas na caminhada cristã. Às vezes nós recebemos um ensino tão pesado em relação a isso,
que nós precisamos do óleo, precisamos da unção, precisamos disso, daquilo. E nós precisamos só da palavra. Vida com Deus, vida nele. Ah, mas a igreja de vocês não tem o cai-cai? Tem só água que cai aqui, ó. Mas já veio o irmão e já levantou também, já secou o negócio aqui. Sabe, a gente é formatado a andar numa caminhada cristã. Segundo a ótica, nós fomos ensinados, irmão, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Meu Deus, é preciso pegar isso no Espírito para nós encerrar isso aqui essa noite. Um download novo, um Windows novo, zerado, toda manhã. As misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã. E sabe o que Deus quer usar para que a terra seja transformada? Nós aqui, os mevanianos. Será que existe isso aí? Eu conhecia os moravianos, não os mevanianos. Nós podemos ser uma voz. Nós podemos entrar nas regiões celestiais e destronar principados e potestades. Tu lembra o tempo de consagração que você me contou? Quanto tempo você ficava? Eu estava falando com o Senhor agora sim, pensando quanto nós se consagramos para o Senhor. Quanto tempo nós preparamos para liberar uma palavra sobre o nosso irmão? Quanto tempo, Osmar, nós preparamos para liberar sobre os casais, sobre as famílias? Quanto tempo nós estamos clamando diante do Senhor para que esse culto aqui começasse assim, ao contrário. Quanto tempo a gente vem para um culto como se nós ainda fôssemos para missas e ainda rezamos? Vamos parar de rezar, irmão? Vamos entrar com clamor diante de Deus. Te coloca de pé. Sim, Deus. Chegará um tempo, Senhor, que nós precisamos de ajuda, até para nós caminharmos, até para se alimentarmos, Senhor. Mas esse é o nosso tempo, Senhor, de nós prepararmos o caminho, porque estamos prestes à tua volta, meu Senhor. Nós estamos prestes. O Senhor está às portas, querendo trazer para nós de volta as chaves para a entrada dos portais. A tua primeira vinda, Jesus, o Senhor veio, aleluia, para mostrar o caminho, aleluia, para nos salvar. Mas a tua segunda vinda, o Senhor virá para nos buscar. O que temos feito da tua palavra, Senhor. Papai, em nome de Jesus, nós começamos esse culto aqui nessa noite clamando.
Senhor, nós clamamos que para que o Espírito da profecia venha sobre este lugar nessa noite. Para que o Teu nome seja exaltado, nós queremos proferi-lo. Sim, Jesus. Sim, Senhor, é desse jeito. Não há como, Senhor. Não há como, Senhor. A Tua palavra diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. É a Tua palavra que está dizendo. A Tua palavra diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Os sodomitas, os fornicadores, os soberbos, os mentirosos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite o Espírito do Senhor entre em nosso coração, Senhor. Senhor, nós queremos liberar uma palavra sobre o nosso irmão, Senhor. É pelo Teu Espírito, Senhor. Quantas vezes nós se desgastamos e ficamos falando, e se o Teu Espírito não convence, então, oh Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Ruge nosso coração, Senhor. Traz para nós, Senhor, a voz. Levanta já uns batistas aqui nessa noite, Senhor. Aqueles que entenderam o chamado, aleluia, de preparar o caminho para a volta do Senhor. Os anunciadores de boas novas estão aqui, Pai. Anunciador de boas novas, diga sim ao Teu Deus, aleluia. Diga sim para Ele nessa noite. Não passe evasivo diante da Sua presença. Ele quer entrar dentro do teu coração e liberar a Sua palavra. Show! Pelo nome dEle, chama pelo nome dEle. Serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscarem de todo o coração, diz o Senhor. Sim, Jesus. Pois tudo vem. O Senhor tem rugido em nossos ouvidos, Senhor, E tudo está em Ti. para que nós venhamos entender o reino de um rei. Não queremos um evangelho medíocre, Senhor. Sim, Senhor, nós podemos. Nós podemos. Seja boca de Deus nessa noite. Eu queria que você, mulher com mulher, homem com homem, nessa noite pudesse se juntar. Um homem com homem, mulher com mulher. De 2 a 3. De 2 a 3 se une e começa a liberar palavras de vida. Seja profeta de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Seja profetisa de Deus em nome de Jesus. Seja boca de Deus em nome de Jesus.
Libera a vida. Ore sobre cura dele. Ore sobre portas de emprego, sobre cura da família. Ore, declare a tua palavra sobre a palavra dele. A palavra dele não volta vazia. Declare. A vida no Senhor está nesse lugar nessa noite. Aleluia. Você está num ambiente profético. Você está num ambiente profético. O Espírito do Senhor está sobre nós. Sim, Senhor. Reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Subimos até o Senhor. Acessamos as regiões celestiais, Senhor. Acessamos, tomamos posse, Senhor, da herança que o Senhor nos deixou. Somos herdeiros da Tua palavra, Senhor. Somos herdeiros, Jesus. Herdeiros. Filhos e herdeiros. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Ó Tu, anunciador de boas novas. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Seremos conhecidos pelos frutos. Pelos frutos. É pelos frutos. Sim, Jesus. Senhor, nós liberamos uma palavra de frutificação neste lugar. Nós liberamos ministérios sendo despertados nessa noite, Senhor. Sim, Jesus. Nós mandamos embora todo espírito de apostasia, Senhor. Desfiamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos filhos voltando para casa, Senhor. Para casa de papai, aleluia. Filhos amados do Senhor. Ouvindo, Senhor, o chamado de Yeshua, nosso irmão mais velho. Que recebeu o irmão mais novo com festa. Sim. Aleluia. Aleluia. É pelo Teu Espírito, Senhor. É pelo Teu Espírito, Jesus, que adoramos o Senhor. Sim, Senhor. Ai, Senhor. Sim, Jesus.
Senhor. Aleluia. É o espírito da profecia. Não perca as oportunidades. Não perca a oportunidade. Não perca. Não perca. Deixa a palavra calar no teu coração. Peça para o Senhor que a palavra da verdade esteja pulsando nessa semana inteira. Que a semana inteira você possa pulsar diante da palavra da verdade. E aonde você for, você lembrará do clamor que veio do Senhor. E aonde você estiver, seja ousado em clamar. Seja ousado. Aleluia. Senhor, nós liberamos palavras de cura. Se há enfermos em nosso meio, e há enfermos em nosso meio, nós liberamos palavras de cura nessa noite, Senhor. Cura, Senhor. Curas físicas, curas espirituais, curas emocionais, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo. Sim, Deus. Libera agora, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Shamaná. O Espírito do Senhor está chamando pelo nosso nome, amém, irmãos? Chamando pelo nosso nome. Nós vamos para casa hoje, ouvindo o Senhor chamar pelo nosso nome. E você vai ouvir nas madrugadas o Senhor te chamando pelo teu nome. Ele vai te chamar, tu anunciador de boas novas. Ele vai te chamar, tu anunciador de boas novas. Por que te calaste? Por que te calaste? Eu não mandei você te calar. Rei, abaixou. Rei! O Espírito do Senhor está liberando a sua palavra. A palavra já está liberada. O cheiro da unção vai visitar a sua casa, meu irmão. Se você clamar, você vai ver o cheiro da unção entrando pelas portais da sua casa. Nenhum esforço é colocado em vão. Aquele que se esforça diante do Senhor receberá o seu galardão. O Senhor tem o presente embalado. Está pronto. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Toma nas tuas mãos. Receba o presente de papai nessa noite. Lenços, laços dourados. Sim, Senhor, mostra eles como abrir o presente, Senhor. Mostra aqueles que estão na internet, Senhor. Sim, Jesus. Você quer aplaudir o Senhor? Faz isso. Mas é para Ele, amém?
Amanhã à noite nós temos culto de mulheres aqui neste lugar. É isso? Amanhã à noite. Então você, mulher de Deus, que quiser dar um cheiro nele, né? Cheiro regado a perfume de mulher. Vem aqui nessa segunda-feira e você vai poder manifestar o seu amor por ele. Amém? Uma palavra de mulher para mulher. Amém? Quarta-feira nós temos um culto sobrenatural em Deus. E nós temos alguns batismos para fazer. Se você tem o desejo de se batizar e não se batizou ainda, você fala com o pastor Carlos. Levanta a mão aí, pastor. Amém? Pastor Carlos estará ministrando essa semana alguns irmãos que ainda faltam para nós fazermos os batismos. A princípio nós íamos fazer na terça-feira, mas é feriado na terça. Mas vai ser talvez essa semana ainda, né? Só vou ver o dia. Não sei aí, o pastor Carlos vai nos liberar. E nós vamos fazer com a equipe junto, daí o pastor Carlos vai estar ministrando. Pastor Judá Bertelli vai estar conosco dia 8 de maio. Irmãos, quem de vocês não conhece Judá Bertelli, levanta a mão aí, por favor. Amém. Metade não conhece Judá Bertelli. Entra na internet lá e procura Judá Bertelli e você vai ver as doideiras que vem através desse profeta de Deus. Então ele vai estar conosco dia 8, na terça-feira aqui. Na quarta-feira a gente vai discutir entre os irmãos se nós vamos gerar culto aqui, não sei ainda, porque muitos de nós vão ir para a Lagoa Vermelha. Nós vamos estar indo para a Lagoa Vermelha, onde ele estará ministrando em Lagoa Vermelha no dia 9. E eu estarei lá com alguns irmãos e talvez a gente gere culto aqui igual, mas para quem não pode ir, né, na quarta-feira, mas nós estaremos indo à Lagoa Vermelha, acompanhando o pastor Bertelli. E na quinta-feira, no dia 10, estaremos em Ijuí, onde também tem uma palavra para ser liberada para aquela cidade lá. Então, o mínimo que você pode fazer é em Passo Fundo. Isso é a parte mínima. Pelo menos trazer umas 10 pessoas com você. Meu Deus. Não, realmente eu desafio você convidar alguém, porque nós levamos muitos anos orando e buscando o Senhor para que nós pudéssemos trazer, ajudar para o Rio Grande do Sul. E certamente nós vamos ser muito abençoados, não por causa do pastor, mas pelo aquilo que ele carrega. E a nossa cidade, ela precisa ouvir algumas palavras que nos tragam relevância para que nós possamos manifestar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos em paz, vamos orar. Levanta teus mãos para o céu, então. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai querido. Leva em segurança teus filhos, os guardados pelo teu Espírito, Senhor. Que nessa semana o Senhor possa estar ministrando e não se perca nada da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor te leve e te guarde na paz do Senhor, em nome de Jesus. Você que é visitante, que veio pela primeira vez aqui, nós temos um presente para você. O pastor Mauro está aqui no canto aqui. Nós queremos entregar um kit, um presente aqui. E aqui nesse cantinho aqui do lado direito, você vem até aí que nós vamos estar abençoando você. Amém?